Olá, eu sou o Roberto Brito. Esse é o primeiro vídeo do canal Cabrito Podcast, que é um canal criado para colocar aqui meus trabalhos, as minhas aspirações, os meus conteúdos variados, né? Jornalístico, curiosidades, entrevistas. Lembrando que eu já tenho um canal chamado Cabrito Esportivo, que ele traz curiosidades, fatos, react sobre o meio esportivo. Então vai lá depois e se inscreve também para acompanhar o conteúdo do Cabrito Esportivo. Bom, eu tenho 43 anos, completados hoje inclusive. Sou formado no curso do Senac de radialista já há um tempinho. E atualmente estou fazendo o curso de sonoplastia do Senac São Bernardo do Campo. Sempre gostei de rádio. E cresci ouvindo rádio durante a infância, durante a adolescência e até os dias de hoje. E tenho algumas personalidades várias, né, que me espelham, que me inspiram. E uma delas é o saudoso jornalista José Paulo de Andrade, que apresentou por 47 anos o Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. E o programa continua até hoje, né? Tá com 52 anos o Pulo do Gato, hoje com a Silvânia Alves. Mas a essência do programa era o Zé Paulo. Ele tinha um jeito todo peculiar de abrir o programa. E quando eu fazia aniversário, eu gostava de mandar e-mail. Naquela época era um e-mail informando, né, falando que era meu aniversário, né, queria ouvir os parabéns aí pelo Zé Paulo de Andrade. Outro programa que eu gostava também, que não existe mais na Rádio Bandeirantes, é o Você é Curioso, que ia ao ar todo sábado, às 10 da manhã. E o programa começava com 5 curiosidades sobre determinado dia. Então, lógico, eu gostava muito quando o meu aniversário caía no sábado, porque recebi esse combo dos parabéns do Zé Paulo e também as curiosidades do dia que eu nasci nessa data pelo mundo, né? Hoje não temos nenhum nem outro, mas temos eu aqui para fazer meio que essa homenagem. Hoje você não vai ouvir o gato, mas vai ouvir o cabrito. E isso não é uma zoeira com o programa tão respeitado, né? É a minha maneira de homenagear. O cabrito se dá por conta do meu sobrenome, né? É Roberto Brito. Então a gente vai fazer meio que essa homenagem. Vamos tentar, né? É difícil segurar a emoção, mas vamos que vamos. E eu conto com a ajuda de quem está ouvindo aí. Atenção para 5 curiosidades sobre o dia 7 de junho. Em 7 de junho de 1929, o Tratado de Latrão, firmado entre a Itália e a Santa Sé, reconheceu o Vaticano como Estado independente. Em 7 de junho de 1905, após décadas de união, a Noruega declarou a sua independência da Suécia em um processo pacífico e histórico. Em 7 de junho de 1965, a banda inglesa Rolling Stones transformou o cenário do rock com o icônico hit Satisfaction. Em 7 de junho de 1982, na Guerra das Malvinas, a Argentina foi derrotada pelo Reino Unido, encerrando o conflito com uma rendição formal. Em 7 de junho de 1989, morre a cantora brasileira Nara Leão, conhecida como a musa da bossa nova aos 47 anos. Alô São Paulo, bom dia Brasil, folhinha virando na alvorada do outono 2025. Hoje é sábado, dia 7 de junho, dia que é comemorada o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Essa data comemorativa é celebrada no dia 7 de junho porque foi esse dia que o manifesto contra o regime militar foi divulgado e assinado por quase 3 mil jornalistas em 1977. A data não é celebrada no mesmo dia que a comemoração internacional, que acontece em 3 de maio. E 7 de junho também é um dia após o chamado Dia D, né? Dia D que aconteceu no dia 6 de junho de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, e também conhecida como Operação Overlord, que resultou na conquista da parte da Normandia, no norte da França.
onde as tropas aliadas invadiram e começaram um confronto já não digo finalizando, mas um importante ataque contra a Alemanha de Hitler, né? Esse ataque foi a maior operação de guerra histórica que combinou diversas forças militares, marcando o início da libertação da França do domínio dos nazistas. Só uma curiosidade sobre dia D e hora H. O dia D é porque nas comunicações eles não informavam o dia, mas nas comunicações falavam do dia D, então usava-se D para dia, nas comunicações da época, né, da guerra, e H para hora. Então, isso foi comemorado ontem, então o 7 de junho aí é um dia após o dia D. O Sol nasce às 6h42 e se põe às 5h27. A previsão do tempo para hoje é sol entre muitas nuvens, tá tentando sair o sol ali, né, guerreiro entre as nuvens, e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de hoje é 14 graus e a máxima de 24 graus. A lua é crescente e já se encaminha, já está no processo de se encaminhando para a lua cheia, né? Se dá aí no dia 11 de junho. Hoje também, algumas cidades brasileiras que fazem aniversário hoje, não tem nenhuma paulista, né? Mas vamos lá para as aniversariantes. Cidade de Anicuns, em Goiás, Dom Inocêncio, no Piauí, Erval Grande, no Rio Grande do Sul, Jacaraci, essa eu conheço, tenho parente lá. Cidadezinha simpática no sudoeste da Bahia. Também Santa Maria da Boa Vista, no Pernambuco. São Miguel dos Milagres, também conheço, uma importante cidade turística aí em Alagoas, né? E também, finalizando aí as aniversariantes, Vera Cruz, no Rio Grande do Sul. Parabéns aí para todos os cidadãos desses municípios aí que fazem aniversário no dia 7 de junho. E agora, algumas manchetes do jornal para você ficar bem informado logo cedinho, ainda que sábado. Destaque da Folha de São Paulo. Evangélicos são 26,9% no país e católicos atingem menor índice. Estado de São Paulo. Cai o ritmo de avanço evangélico. Catolicismo perde fiéis, mas lidera. Pode ver que receberam o mesmo release aí, né? Mas cada um com a sua visão diferente. E o Globo do Rio de Janeiro segue a mesma, não só o Globo, né? Mas vários jornais aí ao longo do Brasil estão com a mesma matéria, né? Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, Estado de Minas, 0 Hora de Porto Alegre, Correio Brasiliense também fala sobre a mesma nota e muitos outros aí. Então vamos seguindo aqui. O Globo do Rio de Janeiro. População evangélica avança em todas as regiões do país. Jornal A Tribuna do Espírito Santo. Novos viadutos reduzem tempo no trânsito em até 1 hora. À tarde da Bahia. Aluguel de imóveis no São João chega a 15 mil no interior. E por último, o jornal Tempo de Belo Horizonte. Obras inacabadas em BH podem inviabilizar o futuro do programa. Essas foram as manchetes dos principais jornais, de alguns deles aí, nesse sábado 7 de junho de 2025. E agora as notícias do esporte. Então, esse é um final de semana sem rodada do Brasileirão, por conta das datas FIFA, né, dos amistosos, dos jogos aí, das eliminatórias entre as seleções. E amanhã, às 4 da tarde, alguns canais aí vão transmitir, Portugal e Espanha farão a grande final da UEFA Nations League, na Allianz Arena, na Alemanha, que foi palco da grande final aí da semana passada, né, entre Paris Saint-Germain e Inter de Limeira, olha. Inter de Milão, aquele massacre do PSG de 5-0 sobre o time italiano. Então amanhã mais um grande jogo aí no estádio alemão, essa final aí da UEFA Nations League, que a UEFA reuniu aí as datas FIFA, né, ao invés de ficar realizando amistosos, criaram um campeonato aí entre as nações europeias para dar mais visibilidade, e tem sido um grande campeonato, são grandes jogos. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026, a seleção brasileira enfrentará a seleção do Paraguai na próxima terça-feira, dia 10, às 15h10 da noite. E o Brasil está em 4º lugar nesse momento, atrás do Paraguai. Diferença de 2 pontos, né? O Paraguai tem 24 pontos e o Brasil tem 22. E aí é o segundo, agora o teste de fogo do Carlo Ancelotti, né? Diante do povo brasileiro. O jogo será realizado na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, aqui na capital de São Paulo. A 12ª rodada do Brasileirão terá 8 jogos na próxima quinta-feira, no dia 12 de junho,
e outros 2 jogos com datas a decidir. E após isso, os campeonatos geral aí param por um mês por conta da primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA nos Estados Unidos, entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. Isso é mais ou menos igual quando tem Copa do Mundo, né? Que para e congela aí por um mês. Lembrando que o ano que vem tem Copa do Mundo, hein? Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes brasileiros desse Mundial, desse primeiro Mundial. Agora olha só, Botafogo, Flamengo e Fluminense, 3 dos 4 grandes do Rio de Janeiro, e São Paulo, aqui em São Paulo, somente o Palmeiras. Ou seja, nós também temos 4 grandes aqui em São Paulo e apenas um. Você vê a diferença que tá a disparidade do futebol de São Paulo. Aliás, se você juntar hoje o São Paulo, Corinthians e o Santos, o time não dá um Mirassol, infelizmente, né? Bom, e agora vamos pros parabéns, né? Falar das personalidades que fazem aniversário nesse dia 7 de junho. O ator americano Liam Neeson, completando 73 anos. Não, americano não, ele é da Irlanda do Norte, perdão. E ele tem uma carreira marcante em filmes de ação, aqueles filmes que te deixam bem tenso, né? Se você não tomar o remédio da pressão, é complicado. Eu lembro que eu fui assistir um filme no cinema chamado Sem Escala, do Liam Neeson, que ele tá no voo e o avião é sequestrado. Quase arranquei o apoio da poltrona, de tão tenso que é o filme. E ele vai, não sei se é um alívio cômico, o Liam Neeson, ele tá escalado pra fazer a continuação daquele filme Corra que a Polícia Vem Aí, né, marcado aí pelo saudoso, esqueci o nome do ator, Leslie Nielsen. O Liam Neeson vai fazer essa participação como filho, né, do personagem do Leslie Nielsen. E eu tô doido pra ver aí essa parte cômica do Liam Neeson aí que eu não conheço. Completando hoje 55 anos, o Cafu, ex-lateral direito da seleção brasileira, capitão do Penta em 2002. Hoje também completando 51 anos, a Flávia Alessandra, outra atriz aí também, da mesma data, 57 anos, a atriz Carla Marins, que tá no ar aí na Vale a Pena Ver de Novo, não lembro o nome da novela, né? Me desculpem aí. Hoje tem aniversariante, hein? O ator Karl Urban, conhecido aí por papéis em Senhor dos Anéis, Star Trek, ele fez aí aquele juiz, né? O Dredd, Juiz Dredd, que era meio que um remake aí do filme do Sylvester Stallone. E ele é muito conhecido como o Billy Butcher, né? Aqui em português no Brasil ficou Billy Bruto, daquela série The Boys. Ele é um anti-herói aí, né? Também hoje, 44 anos da Anna Kournikova, a ex-tenista russa aí, que hoje é casada com o Henrique Iglesias, né? Filho do grande Julio Iglesias, cantor também como pai. E são bonitos os dois, né? Então, junta a beleza de um e de outro, fábrica de filho bonito, sem dúvida. Na parte musical, hoje completando 85 anos, o Tom Jones, com vários hits aí. Eu vou colocar um aqui rapidinho, só um trechinho, porque sabe como é que é, né? Depois você corre lá pro YouTube pra escutar a faixa inteira, mas quem assistiu aí a série O Maluco do Pedaço, né? Fresh Prince of Bel-Air, a original, não o remake, né? Conhece essa música aqui. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Que é a música do Carlton Banks, né? Que ele fazia aquela dancinha lá, icônica, o personagem do Alfonso Ribeiro. E até hoje, quando ele aparece em um canal de TV fazendo a dança aí, os fãs vão à loucura. Parabéns para Tom Jones também. E hoje, se estivesse vivo, outro grande artista aí. O Prince, que nasceu aí em 7 de junho de 1958 e faleceu em 2016. Morreu jovem, né? Outro que também, se estivesse vivo, faria aniversário hoje, Ederaldo Bellini, o primeiro capitão da seleção brasileira de futebol a levantar a taça da Copa do Mundo. Aliás, uma curiosidade sobre o Bellini, é que ele que inaugurou esse ato do levantar da taça, né? Ele não existia, né? Apenas o capitão recebia a taça, tirava foto e comemorava e ia embora. E a Copa do Mundo de 58 foi a Copa aí que marca
encantou o mundo, né? A seleção brasileira encantou o mundo com o jovem Pelé, com 17 anos, Garrincha, Zagallo, Vavá, Didi, dentre outros aí. E na hora de receber a taça, o estádio estava extremamente lotado. Então o Bellini ele colocou a taça na altura do tórax, né? Só que os jornalistas, os fotógrafos não conseguiam registrar. Então alguém gritou lá: levanta a taça, Bellini. E ele vai e levanta a taça naquele gesto, né? Que quem vê, quem lembra, que é uma foto muito bonita, né? Do Bellini levantando a taça. E virou um gesto aí de levantar a taça. Na segunda Copa do Mundo que o Brasil também ganhou, o capitão Mauro Ramos também já levantou a taça, depois Carlos Alberto Torres e também o Cafu, né, que é aniversariante hoje, também ele também imortalizou aí o levantar da taça, que ele fez uma declaração, né, quando recebeu a taça em 2002, declarando amor à esposa dele da época, né, gritando: Regina, eu te amo. E esses foram os aniversariantes de hoje e não vai ficar sem um feliz aniversário, né? Vamos cantar parabéns para eles. Eu não sei não se vão gostar desse logo cedo escutando Cabrito berrando aí, cantando parabéns, mas é isso aí, a intenção foi boa. Bom, e esse foi o primeiro Jornal do Cabrito. Espero que tenham vários outros. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, que a ideia é trazer sempre novidades aí, trazer conteúdo variado para vocês. Então, um ótimo sábado a todos e fiquem com Deus.